Você parece que poderia usar um milagre, ou um mecânico. Ellie se assustou, quase deixando cair sua chave inglesa enquanto olhava através da poeira. O capô de sua caminhonete estava aberto, vapor subindo do motor como um fantasma. Ela girou em direção à voz e o viu, alto, coberto de poeira, montado em um cavalo preto que parecia pertencer a um velho faroeste. Ele usava um chapéu surrado puxado para baixo sobre os olhos e uma camisa jeans gasta que combinava com a terra atrás dele. Ela endireitou as costas, a mão ainda segurando a chave inglesa. Depende de qual você está oferecendo. O cowboy deu um meio sorriso. Bem, eu deixei meu kit milagroso na última cidade fantasma, mas sou decente com motores. Cavalos de mão se você também tiver. Ela hesitou. O sol estava caindo rápido. Seu telefone estava sem bateria e ela ainda estava a 10 milhas do rancho. Os coiotes começaram a uivar à distância. O caminhão superaqueceu, ela murmurou. Ou talvez o tiro do alternador. Não sou nenhum especialista. Se importa se eu der uma olhada? Ele perguntou desmontando lentamente. Ela sentiu, observando-o cuidadosamente enquanto ele se aproximava. Ele se movia com uma confiança silenciosa. Sem pressa, sem arrogância, apenas passos firmes que trituravam suavemente o cascalho. Ele colocou sua bolsa de sela no chão e removeu um pano e se inclinou sobre a locomotiva, como se tivesse feito isso centenas de vezes. Ellie cruzou os braços. Qual é seu nome? Robert. Apenas Robert? Ele olhou para cima brevemente. É assim que eu sou conhecido. Ela deu um breve aceno de cabeça, sem saber se aquela resposta a satisfez. Ele trabalhou em silêncio por alguns minutos, limpando a graxa de uma mangueira e verificando a correia do ventilador. O sol mergulhou abaixo das colinas e as sombras começaram a se estender mais pelo chão. Você mora por aqui? Ela perguntou principalmente para preencher o silêncio. Ele balançou a cabeça, apenas de passagem. Você é deste estado? Perto o suficiente para sentir o cheiro, longe o suficiente para não pertencer. Ele não sabia o que aquilo significava, mas algo na maneira como ele disse isso a fez parar de pressionar. Depois de 20 minutos, ele limpou as mãos na calça jeans e olhou para ela. Ela vai precisar de um reboque. Radiadores quebrados. Eu imaginei. Ela suspirou. Há um rancho a cerca de 16 quilômetros a oeste. Meu, tem um trailer e outro caminhão lá. Se você puder me ajudar a engatar, eu te dou jantar. Robert inclinou o chapéu levemente. Combinado. Levou mais 1 hora para engatar o caminhão no cavalo e colocar o equipamento dela na alforge. Ela o seguiu a pé por um tempo até que ele insistisse que ela cavalgasse. Ela subiu atrás dele, desajeitada, mas grata, tentando não se inclinar muito perto, mas o ar da noite estava esfriando rápido. Quando eles alcançaram a borda de suas terras, a velha placa de madeira os cumprimentou. Rancho Silverbend, 1979. As luzes da varanda brilhavam, suaves e quentes contra o crepúsculo. Os cavalos no pasto levantaram suas cabeças, mas Robert não os levou até o celeiro e ajudou a desengatar tudo em silêncio. Você é boa com ferramentas? Ele perguntou enquanto descarregavam os suprimentos. Depende do trabalho. Tem um portão quebrado, um telhado com vazamento. Se você está procurando trabalho, ele olhou para ela, só alguns dias, então eu seguirei em frente. Ela assentiu. Apenas alguns dias. Mais tarde naquela noite, Ellie colocou um prato de ensopado e pão de milho na mesa dentro da pequena cozinha. Robert sentou-se em frente a ela, recém-tomado banho, mas ainda com aquelas roupas gastas pelo tempo. Ele comia como alguém que era grato, não morria de fome, e nunca pedia mais do que ela oferecia. Ela o observou por cima do copo. Você já se estabeleceu em algum lugar? Ele balançou a cabeça. Faz muito tempo que não. Fugindo de alguma coisa? Correndo em direção à paz, ele disse simplesmente. Essa resposta pegou de surpresa. O vento lá fora aumentou, roçando os vidros da janela com vedos suaves. A noite caiu ao redor deles, em silêncio. Eles conversaram um pouco depois disso. Ela ofereceu-lhe o quarto de hóspedes no antigo alojamento ao lado do celeiro. Ele aceitou, agradeceu-lhe e saiu para o luar. Ellie trancou a porta atrás dele com a testa franzida. Havia algo nele, calmo, mas distante, gentil, mas fechado. Um cowboy errante, pensou ela. Um dos velhos tempos. Ela balançou a cabeça, serviu-se de outro copo de água e apagou as luzes. Mas, em algum momento, pouco antes do amanhecer, um estrondo quebrou o silêncio. Ellie se levantou de um salto, com o coração batendo forte. Lá fora, os cavalos gritavam.
Ela agarrou o rifle perto da porta, calçou as botas e correu em direção ao celeiro. Ela mal tinha chegado na metade do caminho quando viu 3 figuras nas sombras, movendo-se rapidamente, uma delas já dentro do celeiro. Uma das portas estava pendurada nas dobradiças. Então veio o som de punhos, grunhidos, um corpo batendo na parede. Ela levantou o rifle, tremendo, mas então viu o movimento ao lado. Robert! Ele se moveu como um raio, agarrando um dos intrusos pelo colarinho e jogando-o contra o poste. O homem caiu. Outro atacou-o, mas Robert desviou-se. Deu-lhe um soco nas costelas e em seguida arrancou-lhe as pernas de baixo num movimento tão fluido demais para ser de cowboy e limpo demais para ser sorte de bêbado. O terceiro homem olhou para Robert e correu. Quando Ellie chegou ao local, Robert estava verificando as fechaduras das baias e acalmando os cavalos. "Você está bem?" Ela ofegou. "Pergunta melhor para eles." Ele respondeu, acenando em direção aos 2 homens gemendo no chão. Ela olhou para ele, atordoada. "Quem é você?" Ele encontrou o olhar dela. Apenas Robert. Mas Ellie não tinha certeza se ainda acreditava nisso. Robert trabalhava com as mangas arregaçadas e poucas palavras. No meio da manhã do dia seguinte, ele já havia consertado a porta quebrada do celeiro, reforçado 2 baias e consertado as dobradiças soltas do galpão de ração. Ellie o observava à distância, mastigando a ponta de um lápis enquanto estava sentada nos degraus da varanda com sua papelada esquecida no colo. Ela tinha visto homens adultos cederem sob o peso de um cavalo teimoso ou xingarem ao passar por um simples concerto de portão. Mas Robert se movia com um ritmo tranquilo, como se não tivesse nada a provar. Suas mãos eram firmes, precisas, calejadas, mas não descuidadas. Ele não tinha pressa, não se gabava. Ele apenas se fixava. E isso a perturbou mais do que o arrombamento da noite anterior. Ellie esperou até que o último prego fosse martelado antes de se aproximar. Ele enxugou a testa e se virou para ela como se já soubesse que ela estava lá. "Obrigada", ela disse. "Pela noite passada." Ele assentiu. "Você tem muitos problemas aqui fora?" Às vezes, terras como essas tendem a atrair interesse, especialmente de pessoas que querem pegar o que não ganharam. Robert não respondeu, apenas caminhou em direção ao coxo e jogou água no rosto. "Você já aprendeu a jogar alguém assim em uma briga de bar?" ela perguntou, cruzando os braços. Robert olhou para cima, com algo a pingando do queixo. "Não exatamente. Você se move como alguém treinado." Ele não disse nada. Ela se aproximou. "Sabe, é muito difícil confiar em alguém que não lhe conta nada sobre si mesmo." Ele secou o rosto com um pano e olhou para ela calmamente. "Você confia em mim o suficiente para me deixar ficar?" Isso foi antes de você começar a quebrar costelas no escuro como alguns ex-membros das Forças Especiais. Ele quase sorriu. "Quase. Eu já disse, sou Robert." "E eu já disse que isso não funciona aqui. Você está fugindo de alguma coisa, escondendo alguma coisa ou ambos. Então, qual é?" Robert olhou para o pasto. Os cavalos pastavam em silêncio, o vento puxando a grama alta. Ele não respondeu imediatamente. "Às vezes, as pessoas perdem coisas", ele disse suavemente, "e eles não querem falar sobre eles." O maxilar de Ellie ficou tenso, mas algo em sua voz, alguma rachadura quase imperceptível, a fez parar. Ela assentiu uma vez. "Bem, você ganhou mais algumas noites, é tudo o que estou dizendo." Ele deu a ela um pequeno aceno de cabeça. "É tudo o que preciso." Nos dias seguintes, Robert entrou no ritmo do rancho. Ele estava acordado antes do nascer do sol, ajudou com a alimentação, remendou uma parte da cerca que estava cedendo há meses e até conseguiu acalmar a égua mais difícil de Ellie, Dusty, com nada além de um assobio baixo e mãos firmes. Ellie, por sua vez, continuou tentando confundi-lo. Ela fez perguntas de passagem, onde ele cresceu, o que o trouxe para o oeste, se ele já havia treinado cavalos profissionalmente, mas cada resposta era vaga, cuidadosamente formulada, como se ele estivesse construindo um muro enquanto caminhava ao lado dela. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, eles se sentaram na varanda observando o céu mudar de âmbar para azul profundo. Ellie quebrou o silêncio primeiro. "Meu pai costumava dizer, a terra era tão boa quanto o homem disposto a ficar e trabalhá-la." Robert assentiu, com o olhar no horizonte. "Você acredita nisso?" ela perguntou. "Eu acredito que a terra se lembra das mãos que a constroem e dos pés que correm dela." Ela inclinou a cabeça. "E qual delas é você?" Ele olhou para ela então,
realmente olhou, olhos sombreados, mas honestos. Eu costumava construir, então eu corria, ainda tentando descobrir qual deles venceria no final. Por um momento, nenhum deles falou. Então Ellie perguntou, você é bom com cavalos porque os ama ou porque eles ouvem melhor do que as pessoas? Robert riu baixinho. Um pouco dos dois. Ellie sorriu. Você já pensou em ficar em um lugar? Seus olhos não deixaram a terra. Às vezes você pensa em ficar aqui. Ele se virou para ela, mais devagar dessa vez. Importaria se eu ficasse? Ela piscou. Seu peito apertou. Eu não deixo as pessoas entrarem facilmente. Ela disse baixinho. Eu também não. Seus olhos se encontraram. Algo não dito passou entre eles. Reconhecimento, talvez até mesmo compreensão. Nenhuma declaração, nenhuma promessa. Apenas duas pessoas que aprenderam a sobreviver da maneira mais difícil, imaginando se talvez desta vez fosse diferente. Então, à distância, o som de um caminhão retumbou na estrada de cascalho. Ellie se levantou, atenção voltando aos seus ombros. Esse é o Ray. Robert observou seu rosto mudar. Problema? Ela assentiu severamente. Grande problema. E assim, o comunicador que eles construíram estava prestes a ser testado. O caminhão parou em uma nuvem de poeira, seu motor roncando baixo como um aviso. Ellie ficou congelada na varanda, braços cruzados firmemente sobre o peito. Mandíbula travada, de uma forma que Robert ainda não tinha visto. Ray saiu do assento do motorista como se fosse dono da terra abaixo dele. O mesmo de sempre. Ele era alto, bronzeado e usava uma camisa de botões sob medida que não pertencia a nenhum lugar perto da sujeira. Seu sorriso era largo, experiente, polido. Robert não gostou dele imediatamente. Ellie, Ray disse caminhando em direção à varanda como se tivesse sido convidado. Há muito tempo. Ouvi dizer que sua caminhonete quebrou. Pense em passar por lá para dar uma mão. A voz de Ellie era monótona. Tarde demais. Alguém já ajudou. Os olhos de Ray se voltaram para Robert, que se encostou no poste da varanda com indiferença casual, mas olhos afiados. Robert não se moveu, não piscou. Ele não precisava. O sorriso de Ray se contraiu. Amigo seu? Robert não respondeu. Ela interveio. Ele está ajudando no rancho. Isso é tudo o que você precisa saber. Ray riu, virando-se para ela. É isso mesmo? Imaginei que depois do que aconteceu você estaria pronto para falar de negócios. A oferta ainda está de pé. Isso nunca se sustentou, Ray. Ellie retrucou. Continue fingindo que sim. Ele inclinou a cabeça, fingindo dor. Vamos lá. Você sabe que não pode manter esse lugar à tona para sempre. Você está a um passo da execução hipotecária e eu tenho os meios para consertar isso. Não estou vendendo. Ele se aproximou, baixando a voz. Tem certeza disso? Porque da próxima vez eu posso não vir perguntar. Robert se endireitou. Você está ameaçando ela? Ray se virou. Como? Robert desceu lentamente os degraus. Calmo, controlado. Você veio sem ser convidado. Você está pressionando. Eu chamaria isso de ameaça. Ray deu meio passo para trás. Se recompôs. Você não sabe com quem está falando. O sorriso de Robert não alcançou seus olhos. Não, mas eu conheço o tipo. Ray estreitou os olhos. Isso não é da sua conta, cowboy. A voz de Robert caiu. Agora é. Ellie se colocou entre eles. Já chega, vocês dois. Ray respirou fundo novamente, tentando recuperar sua arrogância. Você vai se arrepender disso, Well. Você sempre se arrepende. Ele se virou, voltou para o seu caminhão e saiu pela estrada de cascalho, jogando terra atrás de si. Robert observou até a poeira baixar. Você tá bem? Ele perguntou baixinho. Ele assentiu, mas seus punhos ainda estavam cerrados. Ele não vai parar. Robert olhou para a terra com o maxilar tenso. Então eu também não. Naquela noite, Ellie mal dormiu. Ela verificou as fechaduras 2 vezes, caminhou na cerca com a ajuda de uma lanterna e pulou a cada som que o vento trazia. Robert estava sentado no celeiro, afiando uma lâmina com movimentos lentos e constantes, com os olhos fixos na porta. Só aconteceu um pouco depois da meia-noite. Um estrondo metálico. Os cavalos entraram em pânico. Ellie já estava correndo quando Robert rompeu da baia lateral, movendo-se com uma precisão assustadora. 2 homens com capuzes pretos estavam na metade do caminho para destravar as portas da baia quando ele abordou o primeiro, jogando-o no chão. O segundo homem puxou um pé de cabra e o golpeou. Robert se abaixou, contra-atacou, agarrou o pulso do homem e o torceu até que a arma caiu. Um soco, 2. O homem estava desmaiado. Ellie chegou com um rifle ofegante. Você está bem? Ela perguntou. Robert assentiu, respirando com dificuldade, mas com firmeza.
Eles não eram profissionais, apenas trabalhadores contratados. Ray? Ela cuspiu. Robert se ajoelhou ao lado de um dos homens, verificou seus bolsos e tirou uma nota dobrada. Sem nome, apenas um mapa desenhado de forma grosseira de sua propriedade e o estábulo marcado com um X vermelho. Ellie sentiu o sangue gelar. Eles iriam levar a égua, ela sorrou. Vendê-la, prejudicar a reputação do rancho. Robert ficou de pé, estreitando os olhos. Ele não está apenas tentando assustá-la. Ele está tentando desmantelar você pedaço por pedaço. Ellie sentiu algo mudar dentro dela. Eu não consigo fazer isso sozinha, ela disse. Você não tá, respondeu Robert. Na manhã seguinte, ele o encontrou apertando a cerca de perímetro com um arame farpado novo. Ela trouxe café para ele em silêncio por um momento, antes de dizer, você nem hesitou ontem à noite? Robert olhou para ela, com as mãos ainda sujas. Não precisava. Você já fez isso antes. O silêncio dele foi resposta suficiente. Por que você esconde isso? Ela perguntou. Porque, da última vez que lutei por algo, ele disse lentamente, perdi mais do que ganhei. Ela engoliu seco. E desta vez? Ele olhou para ela com os olhos mais suaves, ainda tentando descobrir isso. Ela colocou a caneca no poste de cerca ao lado dele. Bem, pelo que vale a pena, estou feliz que você esteja aqui. Ele assentiu. Eu também, mas no fundo de sua mente, Ellie sabia que Ray não tinha terminado, e Robert estava começando a parecer menos um cowboy e mais como alguém treinado para sobreviver muito pior. Tudo começou com uma caixa velha e empoeirada, enfiada no fundo de palheiro, atrás de um emaranhado de cordas e arreios quebrados. Ellie não pretendia encontrá-lo. Ela estava procurando por cobertores extras e quase tropeçou nele. A caixa era pesada, com cantos de metal, uma trava enferrujada e, quando ela abriu, uma nuvem de poeira velha de celeiro encheu seus pulmões. Dentro havia papéis, dezenas deles. Documentos cuidadosamente dobrados, amarelados nas bordas, amarrados com uma tira de couro. E no topo, um envelope com o nome J.D. Harrison, escrito em uma letra elegante e precisa. Ela congelou. J.D. Harrison. Não era um nome que ela ouvia com frequência, mas ela se lembrava. Todo mundo se lembrava. Anos atrás, ele estava em todos os noticiários. Robert D. Harrison, o sócio silencioso por trás das maiores aquisições de terras e petróleo na região. O homem que silenciosamente acumulou o império aos 35 anos e então desapareceu. Desapareceu, disseram. Eles depois que sua noiva morreu em um acidente de avião particular a caminho de uma gala de caridade. Rumores voaram, tristeza, escândalo, culpa, traição. Alguns alegaram que ele perdeu tudo em uma compra silenciosa, outros sussurraram que ele havia encenado sua própria morte. Ellie olhou fixamente para o envelope e então puxou os documentos, títulos, escrituras, papéis de confiança e cartas legais. A maioria trazia a assinatura dele, a de Robert, mas não apenas Robert. Seu coração disparou. Ela desceu a escada, com as mãos tremendo e foi direto para casa. Ela precisava de confirmação. Ela ligou seu velho laptop, pesquisou um nome no Google e lá estava ele. Uma versão mais jovem, bem barbeada, mais aparada nas bordas, vestida com ternos que valiam mais do que sua caminhonete. Mas os olhos eram os mesmos. Era ele, Robert. Robert G. Harrison, o homem que possuía metade do estado. O homem dormindo em seu beliche. O homem que não amava há anos. Ela o encontrou no pasto mais tarde naquela noite, verificando a linha da cerca com um dos coaches mais jovens, seguindo atrás dele como uma sombra. Ele olhou por cima quando ela se aproximou, lendo seu rosto antes que ela dissesse uma palavra. Você o encontrou? Ele disse baixinho. Ellie não respondeu. Ela apenas ficou parada lá, com os papéis nas mãos e a traição na voz. Você mentiu para mim, Robert. Exalou lentamente. Eu não mentia, eu apenas não contei. Você me deixou acreditar que você era um cowboy errante, o andarilho com um passado tranquilo e alguns arrependimentos. Você me deixou confiar em você. Eu nunca pedi para você, ele disse, não de forma indelicada. Mas você sabia que eu pedi. Ele assentiu, sim. Ellie andava de um lado para o outro, sua voz tremendo. Você é Robert Harrison. Você é o cara que desapareceu depois que o seu império ruiu. Ele não ruiu, ele respondeu, e eu me afastei dele. Ela se virou para ele com os olhos afiados. Por quê? Ele fez uma pausa. Porque eu construí algo que pensei que mudaria o mundo, e quando o mundo o quebrou, não me restou nada além de silêncio.
Ela não falou. O vento soprava suavemente ao redor deles, agitando a grama seca. Robert se aproximou. Eu nunca quis te enganar. Eu só queria ser outra pessoa, por um tempo. Em algum lugar, as pessoas não viam dinheiro, legado ou fracasso. Elas viam um homem com um martelo e um cavalo, ela disse com a voz amarga. E você as deixou. Eu deixei. Você... Ellie olhou para baixo, com os papéis tremendo em suas mãos. Você disse que estava correndo em direção à paz, mas você ainda está correndo, Robert. Mesmo aqui, eu sei, ele disse, e eu sinto muito. Ela olhou para cima, com lágrimas queimando. Eu não me importo com quem você era, mas eu me importava com quem eu pensava que você era. Eu ainda sou ele sussurrou. Ela balançou a cabeça. Eu não sei mais quem você é. E com isso, ela se virou e foi embora, deixando-o parado na luz que desaparecia, nada em suas mãos além de arrependimento. Atrás dele, o potro soltou um relixo suave. Robert não se moveu, porque pela primeira vez em anos ele percebeu o que significava ser visto e quanto custava se esconder. Ellie foi embora antes do nascer do sol. Ela não deixou um bilhete, ela não olhou para trás. A caixa de documentos estava intocada na mesa da cozinha, um monumento silencioso a tudo o que ela pensava que sabia e tudo que agora questionava. Ela arrumou apenas uma mochila e dirigiu sua caminhonete reserva para a cidade, precisando de espaço, precisando de ar, precisando de algo que não fosse Robert Harris. Ela odiava aquele nome, porque significava que tudo o que ela sentia, cada centelha de confiança, de conexão, era construída sobre uma meia-verdade. O homem que consertava suas cercas e montava suas éguas assustadas em silêncio. Não era apenas Robert. Ele era um milionário escondido, um homem com mais poder do que deixava transparecer. Um homem que observava um mundo por trás das sombras e a deixava acreditar que ele não tinha nenhuma. Nos limites da cidade, ela reservou um quarto em uma pequena pousada à beira da estrada e tentou não pensar. Mas o silêncio era mais pesado lá do que no pasto. Mais tarde, naquele dia, ela passou pela loja de ferragens na rua principal e parou quando ouviu seu nome sussurrado atrás dela. Ellie, você viu as notícias? Ela se virou para encontrar um fazendeiro mais velho que ela vagamente reconhecia. Thompson, talvez. Ele ergueu um jornal local amassado. Mais 2 famílias pressionadas a vender. Ray Easton expande a pegada de desenvolvimento. Ela o arrancou de sua mão. O título era ruim. O artigo era pior. Ray Easton, seu ex, estava comprando terras rapidamente. Muito rápido. Todas as famílias que receberam um de seus convites deixaram a cidade discretamente ou caíram em batalhas legais que não podiam pagar. Ele não estava apenas ameaçando agora, ele estava executando. A última linha fez seu estômago se revirar. Sem resistência, a Easton Development espera começar a construir em 3 meses na extremidade sul de Silver Bend, sua terra, sua casa. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. A pressão, as ameaças, a invasão, os ataques direcionados. Ray não estava apenas vindo atrás dela, ele estava varrendo o vale, sufocando-o com um ato de cada vez e ela havia se afastado do único homem que poderia detê-lo. Naquela noite, o vento soprava forte do lado de fora da janela do motel. Ellie sentou-se à pequena escrivaninha, olhando fixamente para um jornal dobrado ao lado de seu jantar intocado. Cada lembrança de Robert girava em sua cabeça. Sua força silenciosa, o jeito como ele sempre se levantava ao amanhecer, as cicatrizes em seus nós dos dedos, a tristeza atrás de seus olhos. Ele não havia mentido para machucá-la. Ele havia se escondido para proteger o pouco que restava dele. E ela fugiu, não porque ele não era quem dizia ser, mas porque, no fundo, ele havia se tornado alguém que ela poderia amar. E isso a aterrorizava. Mas agora, o amor não era o ponto. Ray estava vencendo, e Ellie precisava de alguém que não apenas se importasse, mas que pudesse lutar. Ao amanhecer, ela voltou dirigindo. O rancho estava silencioso, o portão da frente estava aberto. O ar cheirava a poeira e cavalos e algo mais profundo, algo como a retornar. Ela o encontrou no celeiro. Robert estava escovando um dos potros, mangas arregaçadas, seus movimentos firmes, como se nada tivesse quebrado entre eles.
Ela não falou a princípio, apenas ficou parada ali observando. Ele se virou e, quando seus olhos se encontraram, não havia raiva, nem exigência, apenas espera. Eu li as notícias, ela disse. Ele assentiu. Ele está se movendo mais rápido do que pensávamos. Eu sei. Ela se aproximou. Eu me afastei. Eu também sei disso. Houve uma longa pausa. Sua garganta apertou. Eu não voltei por um pedido de desculpas ou uma explicação. Robert olhou para ela cuidadosamente. Então, por que você fez isso? Porque eu preciso de você, ela disse. Não apenas do homem com uma chave inglesa e uma voz suave, eu preciso de Robert Harrison, o homem que construiu metade do estado, o homem que pode parar Ray antes que ele queime tudo. Seus olhos suavizaram. Você tem certeza? Eu não tenho certeza de nada, ela, exceto que você nunca parou de lutar, mesmo quando ninguém viu. Ele deu um passo à frente. E eu nunca parei de querer proteger este lugar. Ou você. Alice piscou para conter as lágrimas. Então, o que fazemos agora? Ela perguntou. Robert pegou uma pasta do banco, um arquivo legal marcado em negrito. Easton Holdings, LLC. Nós fazemos um plano, ele disse. E então o fazemos em voz alta. Juntos eles saíram para a luz da manhã. Ray tinha poder, mas eles tinham um propósito. E talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente para vencer. 3 dias depois, o antigo salão de reuniões da cidade estava lotado. Robert estava na frente, com as mangas arregaçadas, a gravata ausente, a voz baixa, mas clara. Um grande cavalete atrás dele exibia mapas, escrituras e uma trilha de conexões. Nomes de empresas de fachada, transferências imobiliárias e pegadas financeiras que levavam inevitavelmente a um homem. Ray Easton. Ellie estava ao lado dele, examinando a multidão. Fazendeiros, professores, fazendeiros. Alguns bravos, alguns assustados, todos cansados de ficar quietos. Eu sei que não dei a vocês motivos para confiarem em mim, disse Robert. Mas todos vocês sabem que a oferta de Ray não é um negócio, é pressão. Vocês viram, sentiram. Eu vi o que acontece quando homens como ele não são controlados, e eu cansei de assistir. Ele ergueu um pacote de documentos. Estes são processos judiciais para eliminar. Eu cubro os custos. Você só precisa ficar conosco. A sala estava silenciosa. Então, uma mulher mais velha levantou a mão. Sério, Harrison? Robert assentiu. Sim, senhora. Então, por que nos ajudar agora? Ele fez uma pausa. Porque eu não ajudei antes e deveria ter ajudado. Um murmúrio percorreu a sala. Uma por uma, as pessoas assentiram e se levantaram. Ao final da hora, 25 assinaturas estavam na papelada. O suficiente para paralisar o projeto de Ray. Mas todos sabiam que ele não aceitaria isso de braços cruzados. Naquela noite, Robert andava de um lado para outro no celeiro com o telefone pressionado contra o ouvido. Sim, nós entramos com o processo. A liminar entra logo de manhã, disse ele. O que significa que Ray está sem opções, a menos que use a força. Ele desligou. Ellie estava na porta. Você acha que ele vai aparecer? Robert assentiu. Ele tem que aparecer. À meia-noite, o som dos motores cortou o silêncio. O estômago de Ellie embrulhou. Eles estão aqui. Robert entregou a ela uma lanterna e um walkie-talkie. Saia pelos fundos. Ligue para o xerife Lang. Diga a Ellie o que está acontecendo. Eu não vou deixar você. Eu não estou pedindo, ele disse. Mas ela não se moveu. Robert exalou. Então, fique perto. Eles saíram para as sombras. Faróis brilharam do outro lado do pasto. Pelo menos 3 caminhões. Figuras saltaram, lanternas varrindo a terra. A voz de Ray soou fria e arrogante. Robert, venha cá. Nós dois sabemos que esta terra não significa nada sem sangue nela. Robert apareceu. Espingarda baixada, mas pronta. Você fez sua movida, agora recue, Ray. Grunhiu. Você acha que a papelada vai me impedir? Não, disse Robert, mas testemunhas vão. Sirenes ecoaram à distância. Ray xingou. Você chamou a polícia? Robert apertou o aperto. Não, Ellie chamou. Ray se virou assim que ela saiu atrás dele, rifle apontado. Para trás, Ray! Ele investiu. Um tiro ecoou pela noite.
Ray caiu de joelhos, segurando o lado do corpo. Seus homens se espalharam na escuridão. Ellie correu até Robert com o coração acelerado. Você está bem? Ele assentiu, embora um corte sangrasse de sua têmpora. Perto o suficiente. As viaturas do xerife dispararam pela estrada segundos depois. Luzes azuis e vermelhas, cortando a poeira. Ray foi preso no local. Armas não registradas, tentativa de agressão, tráfico. Os delegados não precisavam ser convencidos. Quando o sol nasceu sobre Silver Bend, a luta legal havia apenas começado. Mas o pior da guerra já tinha passado, e eles tinham vencido a primeira batalha, juntos. Robert ficou mais lento em pé durante a semana seguinte. O corte acima de sua têmpora foi costurado. As costelas machucadas enfaixadas, mas Ellie percebeu que a dor tinha um jeito de se instalar em mais do que apenas músculos. Ela percebeu isso na maneira como ele ficou um pouco tempo demais na cerca observando o vento puxar a grama. Nos suspiros silenciosos que lhe deixava escapar quando pensava que ela não estava olhando. Mas ele nunca reclamou, e ela nunca saiu do lado dele. Eles trabalharam em ritmo novamente, como se nada tivesse acontecido entre eles, alimentando os cavalos, caminhando no pasto, cuidando do pequeno jardim atrás do celeiro, mas havia algo mais gentil agora em seu silêncio, algo compreendido. Uma noite, enquanto o sol se escondia atrás das colinas e pintava o céu com quentes listras de pêssego e rosa, Ellie o encontrou sentado perto do curral, escovando Dusty com movimentos lentos e constantes. Você vai mimá-la, disse ela com um sorriso suave. Ela merece, respondeu Robert, passando a mão pelo pescoço da égua. Todos nós merecemos, de vez em quando. Ellie se juntou a ele no banco, cruzando as mãos no colo. Você já pensou sobre o que vem a seguir? Ela perguntou. Robert não respondeu imediatamente. Todos os dias. E? Ele olhou para ela com os olhos firmes. Eu costumava pensar que fui construída para construir coisas. Negócios, projetos, impérios. Mas, ultimamente, ele se perdeu. O olhar vagando em direção às colinas. Eu só quero construir algo que dure. Algo tranquilo. Algo verdadeiro. Ela engoliu em seco. Você tem... Robert enfiou a mão no bolso Roberto e tirou uma caixa pequena e gasta. Não era veludo, nem nova. Apenas simples, como tudo nele. Ele abriu para revelar um anel de prata delicado, feito à mão com uma única tênue gravura no interior. Ela reconheceu a letra imediatamente. Era a letra de sua mãe. De alguma forma, ele pegou uma linha de um antigo cartão de aniversário que ela deixou na mesa da cozinha e a gravou. Volte para casa quando estiver pronta. Ele prendeu a respiração. Robert não se ajoelhou, ele não fez um discurso. Ele apenas olhou para ela com os olhos cheios de uma honestidade silenciosa e crua. Eu não amei em anos, ele disse suavemente. E eu não pensei que faria isso de novo. Não assim, não onde importava. Ellie piscou para conter as lágrimas. Eu não preciso de uma igreja, ele acrescentou. Eu não preciso de uma multidão, eu só preciso de você e do som de suas botas na varanda todas as manhãs. Ela riu através das lágrimas, então assentiu, sua voz tremendo. Sim. Robert colocou o anel em seu dedo. Serviu como se sempre estivesse esperando por ela. Eles ficaram sentados lá por mais um tempo, enquanto a noite se aproximava, as estrelas piscando em vista uma por uma. Sem alarde, sem flash, apenas duas pessoas silenciosamente, completamente escolhendo uma a outra. Depois de todo o barulho, depois da luta, depois da longa estrada de tristeza e corações guardados, eles voltaram para casa. E desta vez, eles ficariam. Um ano depois, as colinas de Silver Bend estavam mais verdes do que em décadas. Uma lenta chuva de primavera havia caído, arrancando flores silvestres da terra compactada. Cavalos vagavam no pasto, suas crinas esvoaçando na brisa. Risadas ecoavam do celeiro, vozes de crianças, leves e cheias de vida. O rancho não era mais apenas um lar, era um refúgio. Ellie estava na varanda, uma criança dormindo aconchegada contra seu peito num chalé tecido.
Sua filha Han tinha a testa firme do pai e a teimosia silenciosa da mãe. O bebê se mexeu levemente enquanto Ellie observava um grupo de cavalos de sela de majores sob a orientação de 2 voluntários. Do outro lado do campo, Robert caminhava ao lado de um menino de cerca de 10 anos, segurando as rédeas de uma égua paciente. Ele se movia mais lentamente agora, não pela idade, mas por propósito, como se cada passo importasse. O garoto riu de algo que Robert disse, e Robert bagunçou seu cabelo. Isso foi o que eles construíram. Depois da tempestade da queda de Ray e das batalhas judiciais que se seguiram, a comunidade se uniu. Pessoas que Ellie nunca imaginou que estariam na mesma sala agora trabalhavam lado a lado. O rancho se tornou um centro sem fins lucrativos, oferecendo terapia equina para veteranos, jovens em risco e famílias que haviam perdido muito. Robert nunca colocava seu nome em nada. Ele não queria atenção. Ele só queria retribuir. Ellie desceu os degraus da varanda, cuidadosa com a cabeça de Hannah enfiada sob a mão. Robert a viu do outro lado do curral e sorriu, aquele sorriso tranquilo e fácil que ainda a desfazia todas as vezes. "Bom dia, Sra. Harrison", ele chamou. "Você está atrasado para o café da manhã, Sr. Harrison." Ele a encontrou no meio do caminho, beijando sua testa gentilmente antes de espiar o bebê adormecido. Ela está desmaiada, como seu pai depois do serviço de esgrima. Robert riu. Justo. Eles caminharam juntos, a luz dourada aquecendo a terra ao redor deles. Uma placa rangeu suavemente perto da entrada do rancho, recém-lixada e carinhosamente arrepintada. E estava presa ao poste original que seu pai havia colocado décadas atrás, com um novo nome gravado profundamente na madeira. Harrison Ridge, onde voltamos à vida. Robert olhou para ele e soltou um suspiro lento. "Acha que seu pai teria gostado?" Ellie assentiu. "Ele teria gostado de você." Os olhos de Robert suavizaram. "Levei muito tempo para merecer isso." Ellie estendeu a mão para ele. "Você a conquistou no momento em que ficou." Eles ficaram ali por um tempo, observando o vento passar pelas colinas, sua filha pressionada aquecendo-se entre eles, o rancho vivo com sons e espírito. Eles haviam perdido muito, mas haviam construído mais. Não com aço, petróleo ou poder, mas com amor, com verdade, com a decisão silenciosa de continuar escolhendo um ao outro. Dia após dia, não importava como o mundo girasse. Enquanto o sol nascia sobre Harrison Ridge, Ellie olhou para Robert e sorriu. "Vamos cavalgar?" ela sussurrou. Ele assentiu e juntos, com Rain aconchegada em segurança contra o peito da mãe, selaram 2 cavalos e cavalgaram lentamente pela trilha da serra em direção ao mesmo topo da colina onde Robert uma vez observou a terra, sozinho, pensando que nunca mais pertenceria ali. Mas agora, no topo, ele olhava para baixo, não como um andarilho ou um fantasma de quem ele tinha sido, mas como um marido, um pai, um homem que havia voltado à vida exatamente onde deveria estar. Às vezes, as histórias de amor mais poderosas não nascem de grandes gestos ou começos perfeitos, mas de pedaços quebrados, reconstruídos lentamente com mãos firmes e corações tranquilos. Robert e Ellie não se encontraram apenas. Eles encontraram cura, propósito e o tipo de lar que não pode ser comprado, construído apenas porque o amor verdadeiro, não é sobre quem você era, é sobre quem você escolhe se tornar juntos. Se esta história o comoveu, se ela o lembrou de que até mesmo o coração mais solitário pode encontrar o caminho de volta ao amor, então siga o canal. No nosso canal, trazemos a você contos sinceros e emocionantes que nos lembram de uma verdade simples. Nunca é tarde demais para começar de novo. Toque em inscrever-se, ative o sino de notificação e junte-se à nossa crescente comunidade de amantes de histórias que acreditam em segundas chances e amor profundo. Obrigado por assistir. E lembre-se, onde quer que você esteja, alguém está esperando para voltar para casa com você. Essa poderia ser a sua história.